Unidade, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã, meus amados irmãos, para comentar a lição bíblica que tem como tema o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Lição esta que foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Lição 5. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Texto áureo. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A verdade prática nos diz: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar que o arrebatamento da igreja será a completude da salvação. Completude, ou seja, será complemento, será o fechamento, será a conclusão, será o completo sobre a salvação. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de um dos acontecimentos mais gloriosos esperados desde o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o arrebatamento da igreja. Esta lição é de máxima importância para os nossos dias, já que ultimamente se ensina tão pouco a respeito da volta de Jesus. Pois bem, introdutoriamente aqui o comentarista aqui está nos falando sobre que nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo voltará. E já ultimamente se ensina tão pouco, então nós temos que nos lembrar, nós temos que guardar, nós temos que ensinar, nós temos que pregar que Jesus Cristo voltará. As pessoas não podem estar aqui vivendo como o povo de Israel no cativeiro. No cativeiro eles não queriam ir para o cativeiro de maneira nenhuma, cativeiro da Babilônia. Queriam, não aceitavam sair da sua cidade de maneira nenhuma. Quando foram para lá, foi passando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, se acomodaram. E depois, quando falou que o cativeiro iria acabar, queriam voltar. Muitos não queriam voltar, queriam ficar. Normalmente, assim pode ser na vida de muitos aqui. Meu irmão, se você na tua vida, por exemplo, quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus Cristo, você fica pensando muito mais, não que eu quero ter filho primeiro, não que eu quero ter neto primeiro, não que eu quero me formar primeiro, não. É sinal que você não está desejando como nós devemos desejar a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós corremos o risco de estarmos sendo reprovados, porque estamos amando mais o mundo do que a Deus, do que a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ultimamente tem se pregado tão pouco, então eu tenho que pregar, eu tenho que iniciar e tenho que bater na tecla. Nós temos que amar cada dia mais a volta do Senhor Jesus Cristo. Tópico 1. Todos os salvos serão arrebatados. Na primeira fase de sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra. Ele estará nos ares ou nas nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Segundo 1 Tessalonicenses, está escrito, Paulo explicando aos Tessalonicenses, quando nós falamos de primeira fase, é porque nós entendemos que a volta do Senhor Jesus Cristo será em duas fases. A primeira fase, visível, invisível, que só que vai ser arrebatado sentirá. Ou melhor, será tomado do meio do mundo. Então, os salvos em Cristo Jesus serão arrebatados. Nós vamos estudar mais adiante o que significa o arrebatamento. Então, ela será nos ares ou nas nuvens. Então, ele não vai tocar essa terra. Então, quem não for arrebatado não vai ver o Senhor Jesus Cristo. Nós, igreja, nós salvos em Cristo Jesus, na época, estaremos vendo o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Quem não for, quem ficar neste mundo não estará vendo. Ponto 1. A reunião dos salvos no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento, do grego, é harpazo. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá
os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte, e os que estiverem vivos aguardando o glorioso evento. Pois bem, ele está nos falando aqui sobre a reunião dos salvos no encontro com Cristo. Então aqui ele está nos falando que a palavra arrebatamento, o que significa arrebatamento? Tem a ideia, né, nessa palavra aí no original grego, de rápido, de remoção repentina, arrebatado, tirado assim com força, tirado rapidamente, com força mesmo, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma, arrebatado muito rápido, assim como um relâmpago que é muito rápido, se dará também o arrebatamento da igreja, de súbito, e reunirá os que morreram em Cristo, ou seja, será desde lá de Adão até nos dias do arrebatamento, assim também será. Todas as pessoas que morreram em Cristo, salvos em Cristo Jesus, serão arrebatados, que permaneceram fiéis até a morte, e vivos também, né? No caso, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, né? E vai se encontrar nos ares, nós vamos ver mais adiante, com aqueles que serão ressuscitados. Mas quem estiver vivo na época serão arrebatados. Quem será arrebatado? É o que nós vamos explicar agora. Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Só chegarão aos céus aqueles que que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A vida cristã não é fácil, exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é estreito. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam voltando atrás. Se desviam e acabam vencidos pela carne, o mundo e Satanás. Os ímpios ficarão de fora. A promessa do arrebatamento e do céu é para quem vencer. Não desista. Pois bem, o comentarista aqui está nos falando que o arrebatamento será para os salvos. E nós sabemos que a vida cristã não é fácil. Exige renúncia. É um estreito, é um caminho estreito. É uma porta apertada, mas que do outro lado leva para os céus. Então, não desista. Continuemos, perseveremos. Porque o arrebatamento é para quem for salvo. Até aquele último dia se manter salvo. Então, os ímpios ficarão de fora. Eles estarão de fora. Por causa que eles não perseveraram, não continuaram, não permaneceram. E céu é para quem vencer. Céu é para quem vencer. Não desista. Tópico 2. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Ponto 1. A ignorância acerca dos mortos. Nas primeiras epístolas aos Tessalonicenses e Coríntios, vemos que os crentes tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Erroneamente acreditavam que na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não precisamos nos preocupar com aqueles que já dormem com o Senhor, pois quando chegarmos aos céus, os encontraremos. Pois bem, o que o comentarista aqui ele está nos falando? O comentarista aqui está nos falando que a ignorância... Por que ele usa o termo a ignorância? Porque naquela época, os tessalonicenses e os coríntios pensavam que a volta de Jesus já seria para aqueles dias. Pensavam isso. Então os crentes tinham muita dúvida. Os tessalonicenses então pensavam isso. Então os crentes daquela época tinham muita dúvida, para não dizer nos dias de hoje também. Então, erroneamente, acreditavam que aquelas pessoas que já haviam morrido não tinham mais esperança, morreu, acabou, não. Aí Paulo escreve, principalmente a primeira epístola de Tessalonicenses, para explicar da esperança que nós temos que ter. Então nós não precisamos ficar preocupados com aquelas pessoas que já dormem, porque eles serão ressuscitados primeiro, e nós seremos transformados, e todos nós seremos nos encontraremos nas nuvens, nos céus, todos nós nos encontraremos. Então também eles têm esperança, porque aqueles que morreram em Cristo Jesus, descansam em Cristo Jesus, serão ressuscitados e nos encontraremos com todos nos ares, nos céus com o Senhor Jesus Cristo. A primeira e a segunda ressurreição. O primeiro a dar início à primeira ressurreição foi Jesus.
Ninguém reviveu vencendo a morte física definitivamente ou para sempre. Antes dele, Cristo é as primícias dos que dormem. Também parte desse evento glorioso, as duas testemunhas, grupo dos mártires, aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação. A segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? O comentarista aqui está nos falando que sobre a primeira e a segunda ressurreição vão ser duas ressurreições. Então, no primeiro grupo, que Jesus Cristo já foi o primeiro, já foi as primícias do que dorme, nós sabemos que os judeus, eles tinham na sua colheita lá as primícias, depois nós tínhamos eles tinham a colheita geral e depois os rabiscos. Então Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Quando Jesus Cristo fala em primícias, os judeus entendiam perfeitamente. Talvez você não entenda, mas eu estou explicando justamente nesta hora sobre acerca de Jesus Cristo era a primícia, porque na colheita lá dos judeus, eles tinham primícias, colheita geral e rabisco, que nós vamos estudar lá pelo final também sobre os rabiscos, que haverá também. Então Jesus Cristo, como o primeiro, e foi a primeira pessoa que morreu, irmão Miguel, nós temos na Bíblia falando sobre outras ressurreições, mas são pessoas que ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus Cristo foi o primeiro que morreu e venceu a morte física definitivamente para sempre, ou seja, ele não morreu mais, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. E assim também será na tua vida, meu irmão. Assim também será na minha vida. Nós cremos, nós acreditamos nisso. Também parte desse glorioso evento, fizeram parte lá na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, as duas testemunhas e os mártires da grande tribulação, né? Os mártires também, que aceitaram a Cristo na grande tribulação. Ou seja, o que ele está nos falando aqui sobre a questão? Ele está nos falando aqui de dois assuntos dentro de um. Quando nós falamos de Cristo como as primícias do que dormem, é Cristo e as duas testemunhas. Mas quando nós falamos de ressurreição da primeira ressurreição em geral, a primeira ressurreição em geral, também nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, os crentes, até a grande tribulação, antes de começar a grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar, serão arrebatados também. Esta é a primeira ressurreição. Agora, quando nós falamos da segunda, será para os ímpios que forem salvos. No caso, os ímpios que se converterem durante o milênio serão salvos. Esses fazem parte da segunda ressurreição. Ponto 3. A transformação dos crentes que estiveram vivos quando Jesus voltar. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Pela transformação, o corpo se tornará espiritual e glorificado. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. Com os corpos semelhantes ao de Jesus, os salvos poderão ir ao encontro do Senhor. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando no ponto de número 3? A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Então, eu já tinha falado nesta hora que, no caso, quem estiver morto vai ressuscitar e vai subir com Jesus para os céus. E nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformados durante o arrebatamento, no momento do arrebatamento. Nós seremos transformados. Então, pela transformação, nosso corpo se tornará espiritual, com corpos semelhantes ao de Jesus. E Jesus Cristo ainda pode ter marcas, tem marcas nas mãos, marcas na sua cabeça, por causa de questão de necessidade de comprovar junto aos seus irmãos, não nós, mas os judeus, que ele foi realmente quem esteve aqui. Mas ele tem um corpo espiritual, assim será o nosso corpo também. Então nós seremos transformados, porque como Paulo fala, importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, com esses corpos espirituais, estaremos nos encontrando com Jesus nos céus. Tópico número terceiro, antes do arrebatamento e depois dele. No ponto 1, antes é preciso vigilância.
Quando a trombeta de Deus tocar, anunciando a volta de Cristo, não haverá mais tempo. Um segundo sequer para sequer se preparar. Os pais não poderão avisar os seus filhos. Os esposos não poderão avisar suas esposas e vice-versa. Todos esses alertas devem ser dados agora, no dia que se chama hoje. Porque o arrebatamento, os eventos finais serão de uma rapidez surpreendente. Não abrir e fechar de olhos. Segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Pois bem, o que o comentarista aqui está falando? Antes é preciso ser vigilante. Temos que estar preparado, tocar a trombeta, avisar os nossos filhos hoje que Jesus Cristo voltará para eles estarem preparados para subir para os céus. Avisar para as nossas esposas, para os nossos cônjuges, que Jesus Cristo voltará, que eles têm que estar preparados. Porque quando se der esse momento, não vai dar tempo de alerta. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Ele cruza a Terra, quase a metade da Terra, numa velocidade espantosa. E quase que você não consegue ver, a menos que você esteja olhando para aquele momento naquela hora. Quando você ouvir, não adianta olhar, que você não vai ver o relâmpago. O relâmpago já passou há muito tempo. Assim será a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, serão de uma rapidez muito grande. Outro exemplo que Jesus Cristo fala é quando ele fala lá sobre abrir e fechar de olhos. É uma coisa tão rápida que se você parar para observar direitinho, ó, eu estou piscando aqui, eu estou abrindo e fechando meus olhos. A impressão que dá é que se eu não fizer fechar assim, ó, fechar os olhos assim e abrir, se eu simplesmente pescar, a impressão que dá é que não dá tempo nem dele fechar totalmente, que não dá para nós alcançarmos a velocidade. Assim também será a volta, a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Estejamos alertas, estejamos preparados, porque Jesus Cristo voltará. Ponto 2. Depois, viveremos felizes para sempre. Jesus voltará para buscar a sua amada igreja. A igreja, a noiva do Cordeiro, há de se encontrar com seu noivo nas nuvens. E viverão felizes por toda a eternidade. Jesus, o noivo, afirmou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João viu o final da história dos cristãos e alegrou-se muito. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Então, o comentarista aqui está nos falando sobre como que será depois do arrebatamento. A igreja se encontrará com seu noivo, terá as bodas do Cordeiro, terá galardões. Nós vamos estudar isso mais para frente. Nós vamos estudar sobre o arrebatamento, nós vamos estudar sobre as bodas do Cordeiro, mas nesta lição fique conosco que você vai ver todos esses assuntos maravilhosos durante esse trimestre. Se inscreva para ser notificado no nosso canal. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, que aí nós vamos ver que tem alguma coisa errada que nós podemos melhorar. Comente o que você, de repente, acha que deve melhorar nessas lições. Mas se você estiver conosco, você vai ver sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, sobre todos esses eventos. Então, o que será depois? A igreja se encontrar com seu noivo nas nuvens. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Será momento de alegria, de felicidade plena e total. E eu quero estar e vou estar lá em nome de Jesus Cristo. Eu quero te ver lá, meu irmão, minha irmã. Para todos sempre estaremos glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, glorificando o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, ficando naquela comunhão eterna e livre de corrupção, livre de angústia, de dor, de mágoa. Então vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena confiar no Deus que prometeu, e assim nos cumprirá a salvação, nos cumprirá a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conclusão. No grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dá-se-á a reunião de todos os filhos de Deus, que nele creem, desde a fundação do mundo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure publicar-se a cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. Não estranhe não, tá, irmãos? Se vocês estiverem ouvindo um barulho forte aqui, é que meu vizinho é pedreiro, ele deve estar fazendo alguma coisa aqui do lado aqui, mas vamos concluir essa lição em nome de Jesus.
Então, concluindo, o arrebatamento da igreja é esperado pelos salvos, desde a fundação do mundo, do jeito que eu falei, desde de lá do passado, todos serão arrebatados, todos serão salvos, aqueles que dormiram em Cristo Jesus serão salvos. Então, nós temos que crer nisso. Então, tenhamos esperança e procure purificar-se a cada dia, estar preparado, porque breve a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. Não restará mais, não estaremos mais nesse mundo tenebroso, triste, terrível, com dores, mágoas, aflição, tremendo, vírus mortais, não! Seremos eternos e veremos na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Vale a pena continuar, vale a pena perseverar, e que aquele grande dia virá e você e eu, meu irmão, estaremos subindo para os céus, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, e do jeito que eu costumo sempre dizer, vai ser só vitórias. Só vitória, meu irmão, só vitória, minha irmã. Pois bem, nesta manhã estivemos estudando acerca do arrebatamento da igreja. Na próxima lição estaremos estudando sobre o tribunal de Cristo e os galardões. É um assunto seguido a outro. Depois do arrebatamento, para onde vai a igreja? O tribunal de Cristo e os grandes e os galardões. E depois estaremos estudando também sobre as bodas do Cordeiro, que também será um momento maravilhoso. Porém, paralelo com o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no mundo, haverá grande tribulação. Nós vivemos dessa grande tribulação, e do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitória!